Então, a busca da felicidade pela felicidade pode gerar até uma infelicidade. É tanto quando a gente corre muito atrás da felicidade por ela mesma, parece que ela está fugindo de nós. Porque ela não é uma coisa, né? Mas quando nós entendemos que a felicidade, ela consiste também em uma vida de doação a Deus, de entrega, de renúncia, ela não implica em deixar de sofrer, pelo contrário. A vida em Cristo implica muitos sofrimentos, muitas percas, muitas batalhas, muitas alegrias, conquistas, momentos de gozo, de sonhos realizados, sim. Mas é um vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha. Mas mesmo nesse vale de lágrimas, nós somos felizes quando Deus é o centro. São Paulo, na carta aos Gálatas, que vai falar sobre a liberdade cristã, ele vai falar o seguinte, Gálatas 5, versículo 16. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, São Paulo vai sendo bem claro aquilo que nos impede de ter uma vida de intimidade com Deus, de crescimento na graça e de um dia morarmos e estarmos unidos de forma definitiva com Deus. Toda essa lista de coisas não é uma proibição de um Deus que é chato, que é carrancudo, que é proibitivo, não. É Deus que sabe o melhor para nós, que é santo, que é sábio, que é todo-poderoso, que se importa conosco. E sabe que todas essas coisas que são ilusões de felicidade nos destroem. Só que hoje está proibido, pelo politicamente correto, você falar contra os pecados de ordem sexual, seja eles quais forem. Pelo contrário, as pessoas promovem os pecados de ordem da desordem sexual. Fica até um paradoxo, né? Os pecados em relação à sexualidade são promovidos, aplaudidos, glamorizados. E cada vez mais você vê pessoas vazias, feridas, tristes, abatidas, sem perspectiva do futuro, porque se entregam aos seus desejos desordenados na sexualidade. Quantas pessoas viciadas na pornografia estão aí vazias, sem conseguir mais ter confiança em ninguém, sem ter vínculos de amizade verdadeiro, apenas a questão de usar e ser usado. Não conseguem mais ter um amor sadio, sóbrio, equilibrado. Sequer conseguem ter um namoro que dura, porque fica só uma relação de abraço, beijos, amassos, trocas de carícias de forma até imoral, o famoso quase quase, como falava o querido Padre Zezinho em um dos seus livros. Ou seja, uma sexualidade totalmente bagunçada, onde a pessoa busca preencher o vazio com a desordem na sexualidade e só encontra mais vazio, só encontra mais solidão.
E aquilo que essa linguagem e essa mentalidade freudiana, né, da psicanálise vai promovendo, que nós devemos, de fato, dar livre vazão aos nossos desejos, porque senão a gente fica frustrado, depressivo ou triste, é um erro grotesco. Porque o que nós mais vemos é o contrário. As pessoas que têm se entregado a esses desejos de impureza, de imoralidade, são as pessoas que têm enchido os consultórios. São as pessoas que têm enchido a casa das suas famílias de lágrimas, de preocupações, de dívidas com consultas, com remédios caríssimos. Porque a pessoa vai procurando a felicidade onde ela não se encontra. Quando nós olhamos também nessa lista onde São Paulo vai colocando coisas que vão nos autodestruindo, ele vai colocando também a questão da feitiçaria. Hoje é outra coisa que não se pode mais tocar no assunto, porque a questão do ocultismo, a questão de seitas pesadíssimas, muitas delas que fazem até magia negra, magia pesada, né? Cultos satânicos. Quando você alerta sobre coisas pesadas desse tipo, vai dizer que você está sendo intolerante religioso. Uma coisa é você respeitar a denominação de alguém. Outra coisa é você aprovar atos atrozes, onde há pessoas que fingem serem católicos, entram na fila de uma comunhão, na procissão, né? Recebem a Eucaristia, não comungam e levam para fazer missas chamadas missas negras, para blasfemar contra a Eucaristia. Até gravam vídeos fazendo isso. É o fenômeno da cristofobia ou cristianofobia, a perseguição aos cristãos, o deboche da fé. Mas quando você vai falar que os cristãos são perseguidos, não, isso é exagero, que história é essa? Não existe perseguição aos cristãos. Milhares de cristãos são mortos todos os anos simplesmente por serem cristãos, por não negarem a fé. E isso é escondido debaixo do tapete pela velha mídia. Isso é praticamente um tema proibido de se falar. Mas tudo isso são frutos da carne. Frutos de alguém que não tem uma vida em Deus. Depois vai falar, ainda São Paulo, das intrigas, das discórdias, das iras. Ou seja, vai falar de desordens nas relações. Porque quando você tem uma vida desordenada na sexualidade, uma vida desordenada também em querer fazer práticas ocultas contra os outros, ou se auto-beneficiar, é óbvio que você não vai ter uma relação sadia com os outros. Você não vai conseguir fazer isso. Você sempre vai ter uma relação de inveja, de disputa, de puxar o tapete, de falar mal, de denegrir a imagem do outro, de colocar o outro para baixo, humilhar. Sempre esse espírito de competição, de rivalidade, como se o outro fosse um demônio. Então, colocar o outro, a convivência com o outro, como se fosse um ringue de boxe, né? Onde vence o mais forte, vence o mais esperto, vence aquele que é mais traiçoeiro. Os meninos falam que quando tem algo aqui para mexer, eu mexo, mas se não tem, eu fico mexendo com a mão assim, rodando a mão, eu rodo qualquer coisa, né? Que tiver pra... Aí não tem nada, eu mexo as mãos. Muito bem. Você no YouTube dá o seu like quando estiver gravado, tá certo? Dá um sorriso quando estiver gravado aí, faz seu comentário e divulga aí o canal, quem estiver acompanhando depois pelo YouTube. Continuando, vai falar um pouquinho depois sobre a bebedeira. Ou seja, o alcoolismo que tem destruído tantas famílias. Aqui há uma diferença enorme entre alguém que bebe de forma temperante, não é temperar a comida com cachaça não, fazer um tempero não. Temperança é o equilíbrio nas coisas, a virtude da temperança. A temperança pode ser
na comida, na bebida, no falar, no se comportar, em várias coisas, né? Mas a gente está falando em relação, em especial aqui, à bebida. Porque há pessoas que, em nome de uma santidade, dizem, não, quem bebe um gole de cerveja, de vinho, não é santo, é pecado, se escandaliza. Isso está contrário às Escrituras. Isso está contrário à vida dos santos. Isso não tem base nenhuma. O problema é que as pessoas, nós somos desordenados. Não sabe a hora certa de começar nem de parar. E às vezes troca a esposa por um copo de birita. Troca o estar brincando com os filhos para estar bêbado com os pseudo-amigos. Isso é uma desgraça. Se enche de dívida, troca a esposa para estar ali numa aventura, por conta da bebida, dessa bebedeira, né? Então, é nesse sentido, ou então às vezes vai fazer um monte de loucura, né? Como o pessoal diz, solta a franga, solta a granja todinha, não é só a franga, não, a granja inteira. Quando bebe, faz as maiores loucuras. Santo Afonso vai dizer que quando você bebe e antes de beber, você sabe que pode fazer uma coisa que é grave, mesmo assim você bebe, você já cometeu pecado mortal, quando você estiver bêbado. Por exemplo, eu sei que se eu beber, eu vou ficar enxerido para as mulheres, vou agarrar elas, querer beijar a força. Aí, mesmo assim, eu encho a cara. Aí depois eu encho a cara e vou agarrar as mulheres e abraçar e querer fazer coisas que não deve. Eu pequei mortalmente estando embriagado? Sim, porque eu sabia que ia fazer isso. Então eu planejei. Não, eu comecei a agredir alguém. Eu sabia que ia agredir alguém, ficar violento, dizer blasfêmias ao ficar bêbado. E mesmo assim eu bebi. Eu pequei mortalmente. É algo gravíssimo. Então não vamos dar desculpas para o pecado. Aí o convite do Senhor para nós é o que hoje? Ter atenção a isso, porque São Paulo diz, eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, todas essas coisas nos levam claramente para o inferno. A pessoa já está vivendo o inferno e está caminhando para o inferno, fazendo da vida dos outros o inferno e indo para lá. E se não se arrepender, vai viver lá para sempre. Seja eu, seja você ou qualquer outra pessoa. E depois São Paulo continua, para não nos desanimar. Os frutos do Espírito Santo, né, porém, são amor, alegria. Vamos por partes. Esse amor não é um amor sentimentalista. É um amor benevolente. É um amor onde eu cuido do outro, eu tenho zelo pela alma dele, eu quero a salvação do outro. Não é um sentimentalismo. Porque às vezes em nome do amor nós aplaudimos o pecado. Isso não é amor, isso é um desamor. Isso é o contrário do amor. Depois fala da alegria, porque se o pecado causa em nós tristeza, a santidade causa em nós alegria. O obedecer os mandamentos da igreja, da lei de Deus, o ter uma vida de oração, o amar a Jesus, o confessar, o praticar essa vida de exercício de vida espiritual, causa em nós uma verdadeira alegria em meio às provações. É tanto que vai falar que o fruto do Espírito também é a paz. Entenda, paz não é se balançar numa rede, tomar água de coco, esperar o mundo se acabar. A paz é quando está na tempestade e mesmo assim eu estou sereno, porque eu sei que Jesus é o Senhor daquela doença, daquela situação, daquelas dívidas, daquela pessoa que morreu, dos imprevistos. Cristo é o Senhor, ou seja, a serenidade diante das situações. Depois vai falar sobre a paciência, a ciência de saber esperar o tempo de Deus. Nós geralmente atropelamos tudo, né? Queremos fazer tudo no nosso tempo. Mas os frutos do Espírito é saber esperar o tempo de Deus. Depois vai falar sobre alguém que é amável, alguém que é eterno, alguém que não é
como fala no Ceará, um cavalo batizado, né? Alguém que dá coice por tudo, né? A gente deve ter cuidado, porque a gente acostuma ser bruto. Alguém fala bom dia, bom dia, não sei se é bom dia não sei se é bom não sei se é bom. Eu digo mais tarde se vai ser bom, depois eu digo. Criatura, ninguém perguntou para você se vai ser bom dia. A pessoa te desejou um bom dia. Então apenas responda, bom dia, é uma saudação. Saudação se responde com saudação. Certo? Você não precisa fazer um escândalo, um drama, para dizer que o dia não está bom, para todo mundo ter pena de você. Pare de ser uma criança mimada com 70 anos, 40, se comportando igual um menino amarelo. Então, se comporte da forma que deve se comportar. Porque às vezes é vergonhoso. Tem pessoas que falam, tá tudo bem, a pessoa, não tá tudo bem não, porque não sei o que, e passa uma hora falando dos problemas. Claro, quando a gente pergunta se está tudo bem, a gente quer saber como está a pessoa, mas há pessoas que nunca está tudo bem. Sempre tem algo mal. Isso aqui é uma vida na carne. Não é uma pessoa amável. É uma pessoa que é um desastre de estar perto de alguém. Sempre espanta os outros, né? A bondade, essa bondade de sempre ter misericórdia do outro, de ver a fraqueza do outro e tentar ajudar, tentar socorrer, tentar ver o lado bom do outro, tentar tirar o melhor do outro, socorrer, ser um socorro na vida do outro. Depois a lealdade. Hoje isso é muito raro, né? A gente trai a nossa palavra parece que não vale nada às vezes. A gente fala uma coisa, não disse não. Ainda bem que hoje fica muito gravado, né, as coisas, né? A gente tem que ter uma fidelidade à nossa palavra, ela tem peso. Ela tem que ser um tesouro a nossa palavra. A lealdade à amizade, a lealdade no namoro, a lealdade aos nossos valores, é um fruto do Espírito. A mansidão, a palavra mansidão quer dizer aquele que é conduzido por Deus, aquele que é conduzido pela mão. E a mão na Bíblia quer dizer o Espírito Santo, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo e não pelas suas paixões, pelos seus impulsos. Depois vai falar sobre o domínio próprio. Seja alguém que tem uma vida de ascese. Ele sabe renunciar. Tem 3 pedaços de bolo aqui, mas eu não posso comer nenhum, então eu não como. Ou então eu posso, mas eu só como um e deixo 2 para o outro irmão. Eu tenho uma ordem, da forma que eu vou comer. Eu sei ofertar uma cadeira, mesmo eu estando cansado, para que outro sente, porque isso pode estar mais cansado do que eu. Eu posso estar com vontade de responder alguém com ira, e eu digo, Senhor, dai-me paz, dai-me calma, e eu respiro, e tenho domínio sobre a minha ira. Eu posso estar certo numa situação, mas mesmo estando certo, eu espero estar calmo para poder depois conversar com a pessoa, depois de um dia, 2, para conversar com calma, não com brigas, não querendo humilhar a pessoa, ou seja, o autodomínio. Alguém que não é um cavalo desordenado, um bicho bruto desembestado, como fala na linguagem cearense, né? Então a gente precisa, de fato, crescer nisso. Frutos do Espírito. E continua São Paulo. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, se você pertence ao diabo, você faz as obras da carne. Se você pertence ao mundo, você faz essas obras. Mas se você pertence a Deus, se você é filho de Deus, se você é amado, se reconhece amado por Deus e o ama, você tem uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Porque às vezes nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, cheios dos dons, mas a nossa vida é pior do que a de um pagão. Às vezes a gente ora em línguas, profetiza, canta 1000 músicas da renovação carismática, ou da paróquia, ou de qualquer outra pastoral, ou movimento, ou ordem religiosa, mas às vezes o diabo perde efeito para a gente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Que o Senhor nos converta,
nos dê um coração atento às pessoas que precisam do nosso sim, e que também o nosso sim diário para Deus ele aconteça. A gente precisa dizer o nosso sim diário para o Senhor. Um sim de conversão. Ah, mas eu sou convertido. Ninguém é convertido totalmente. Existem os vários graus de conversão. A primeira conversão, a segunda, o terceiro grau, e esses graus é uma obra de Deus, mas eu preciso dizer sim, preciso colaborar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.